Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 37 funcionários do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o órgão responsável pela realização das provas, 37 funcionários pediram demissão dos seus cargos, alegando censura, falta de comando técnico, clima de insegurança e medo na instituição. Segundo denunciaram estes servidores, entrevista que nós assistimos no Fantástico no último domingo, o presidente do INEP, senhor Danilo Dupas, teria ido até a sala segura onde as provas ficam armazenadas e lido as questões montadas pelas equipes técnicas. E depois disso teria solicitado a exclusão de mais de 20 questões das provas. Segundo eles, eram questões que tratavam principalmente da história recente do país nos últimos 50 anos. E, sob o ponto de vista da equipe técnica, não havia qualquer reparo pedagógico a ser feito na primeira versão da prova. Enquanto esse absurdo acontecia na preparação do mais importante processo avaliativo de estudantes para o ingresso nas universidades públicas e também muitas particulares do Brasil, o presidente Bolsonaro, numa entrevista concedida durante a sua viagem agora a Dubai, afirmava o seguinte: começam agora a ter a cara do governo as questões da prova do Enem. Vejam só, as provas do Enem, elas precisam ter a cara do governo. Não são mais provas baseadas, fundamentadas no conhecimento científico. Não, tem que ter a cara do governo. Segundo o presidente, ninguém precisa ficar preocupado com aquelas questões absurdas do passado que caíam no tema da redação, que não tinha nada a ver com nada. Isso afirmou o presidente lá em Dubai. Eu confesso, senhor presidente, senhores deputados, que nada mais me causa surpresa nesse desgoverno do Brasil. Mas eu fiquei completamente indignado com esta situação. É absolutamente inadmissível que isso aconteça. Interferência política no conteúdo de um exame para atender a linha ideológica de um governo anti-ciência, um governo negacionista, despreparado, autoritário e que joga a todo momento com a desinformação da população. Um governo que não tem nada a dizer sobre educação. Isso me lembra a censura da ditadura militar brasileira, instalada no golpe de 1964, quando professores de história eram perseguidos e os conteúdos do que se ensinava nas escolas passavam pelo crivo do governo. Não dá para aceitar que o presidente do INEP, que segundo os funcionários do órgão é extremamente despreparado para exercer o cargo que ele ocupa, que ele pegue uma prova e saia riscando os itens por não gostar ou não aprovar o seu conteúdo, obrigando o corpo técnico a refazer a prova por 2 vezes. Isso representa um grande retrocesso, controle ideológico. É um retrocesso tanto para a instituição INEP, quanto para o Exame Nacional, que vinha avançando em organização, eficiência, credibilidade nos últimos anos. O INEP tem 84 anos de existência e um órgão vinculado ao Ministério da Educação é uma das maiores e mais especializadas instituições de avaliação educacional do mundo. As provas do Enem
elas são compostas por 180 questões retiradas de um banco nacional de itens, onde se encontram milhares de questões que são elaboradas por professores selecionados através de um edital. Então, a preocupação do governo federal deveria ter sido com a situação de milhões de estudantes pobres brasileiros que não tiveram condições de se preparar adequadamente para as provas no período da pandemia, uma vez que esses estudantes não tiveram os recursos tecnológicos necessários para acompanhar o ensino remoto, ou até mesmo tiveram que deixar de estudar para correr atrás da sobrevivência. O descaso do presidente da República com os pobres deste país chega a causar revolta